diga, glória. Amém? Crente é feliz, é para cima, dá glória a Deus. Crente, ele é para cima. Amém? Não é para baixo, desanimado, não, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Eu estou esperando em Deus. Você está esperando em Deus? Eu estava falando até hoje para a pastora que o que é mais difícil para nós é o tempo. O tempo é o nosso inimigo. E às vezes a gente se atenta muito para o tempo. Né? O tempo já passou. E aí às vezes a gente é tomado pela incredulidade. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Que com o passar do tempo a gente se torna, ter muito cuidado para não nos tornarmos incrédulos. Talvez. Se Deus quiser. Talvez pode acontecer. Não, você não está orando para a galinha criar dente. Amém? Nós estamos orando para ver. Para ver o quê? Acontecer milagres. Para ver acontecer bênçãos. Em nome de Jesus. Amém? Os sinais do Senhor seguirão ao que creem. Creia no nome de Jesus. Amém? Hoje a igreja está se colocando de joelho pela família. Nós não somos incrédulos, nós somos crentes. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, diga, você não é incrédulo. Diga, você é crente. Em nome de Jesus. Nós cremos no poder de Deus. Que Deus ele é poderoso para restaurar o casamento. Deus ele é poderoso para fazer muita coisa na nossa vida. Para mudar a vida dos filhos. Os filhos ainda não estão aí do seu lado, mas alcançados pelo poder de Deus. Para estar junto com você na presença do Senhor. Amém? Você que está em casa também creia no poder de Deus. Que Deus ele tem bênção para você. Vem para a presença de Deus, que Deus ele tem mais. Tem ou não tem, igreja? Deus tem muita coisa para nos dar. Em nome de Jesus. Você recebeu o papelzinho ali? Todo mundo recebeu? Quem não recebeu, daqui a pouco você aponta assim para o obreiro, ele leva para você. Mas no momento da palavra você não escreve. Você presta atenção. Você desliga seu celular, não deixa ele tocar, não deixa atrapalhar. Porque é o momento da palavra. E o momento da palavra, quem fala é quem? É Jesus. Amém? Então Jesus ele quer falar conosco. Não deixa nada te atrapalhar, te impedir de ouvir a voz do Senhor. Graças a Deus. Feche seus olhos. Abra seu coração nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. É o momento de preparar o coração. Aleluia, Pai. O nosso dever, como diz a Tua palavra, é orar sempre e nunca desfalecer. Oh, Jesus, como Paulo ele declarou, por causa disso eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome. É por causa disso. Fale para Ele nesta hora. Qual é a causa que você veio aqui nessa noite? O que te motivou de vir aqui nessa noite buscar a presença do Senhor? Fale para Ele. Diga, Senhor, é pela minha casa que eu venho buscar. É pela minha causa, meu Deus, por essa causa que eu venho colocar-me de joelho perante a Tua presença. Oh, Jesus, eu venho buscar o Senhor que é todo poderoso. E eu quero que a minha família tenha um nome. O nome dessa família será salvos e remidos pelo sangue de Jesus. O nome dessa família será salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Fale para Deus nessa hora. Eu quero, Senhor. Eu quero a restauração, meu Deus, Pai, da aliança que foi perdida. Isso, Deus, Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para quebrantar o coração endurecido. Pai amado, Pai amado. Nós queremos o Teu poder, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Pai amado. Os que confiam no Senhor não serão abalados nem confundidos. Vale a pena crer no nome de Jesus. Vale a pena crer no nome de Jesus que Ele tem poder para quebrar e desfazer todo o mal na tua casa, na tua família. Basta você se levantar, basta você em nome de Jesus Cristo determinar a bênção sobre a tua casa. E isso vai declarando que a tua família é uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Ainda que você diz, mas é tão difícil. Não é pelo aquilo que vemos.
mas é pelaquilo que cremos. Chama a existência das coisas que não são como se já fosse. Declare que a tua família é uma bênção. Declare a salvação sobre a tua casa, sobre a tua família. Declare que todos os teus pertencem ao Senhor. Começa a declarar sobre a vida dessa pessoa. E isso em nome do Senhor Jesus. É para bendizer, é para abençoar em nome do Senhor Jesus. E nós não estamos aqui, meu Deus, para abençoar a nossa casa. Nós não somos, ó Deus Pai, como um incrédulo, não, Senhor amado. Oh, em nome de Jesus, a tua palavra diz: levantando-se contra ti o espírito governador, não deixes o teu lugar. E o nosso lugar, meu Deus, é lutando pela nossa casa na tua presença. O nosso lugar, meu Deus, ó Pai, é arrancando a nossa família dos laços do diabo. É arrancando, meu Deus Pai, através da oração. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem, vem, poder de Deus nesta hora. Alcança com teu poder. Oh, aleluia, aleluia, é isso que nós queremos, ó Pai. E isso, vai abrindo a tua boca nesta hora. Vai dizendo para o Senhor nesta hora. Vai colocando tudo diante dele. Ele diz: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, que ele tudo fará. Aleluia. E Ele faz, Ele faz. Ele é o guarda de Israel, aquele que não dorme nem desqueneja, aquele que está sempre pronto para te abençoar, aquele que está sempre pronto para fazer maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, vai chamando o Senhor nesta hora, para Ele guerrear as tuas batalhas, para Ele te ajudar a conquistar o impossível. É isso que nós queremos, ó Deus, o teu poder em nome de Jesus. Não há nada, meu Deus, que possa, meu Deus, ó Pai. Oh, aleluia, aleluia, Deus, nos fazer desacreditar, duvidar, não. Nós cremos que Tu estás conosco. Aleluia, a palavra final não vem do homem, ela vem de Deus. Ainda que muitos tenham o Senhor como tardio, mas o Senhor trabalha no tempo certo, na hora certa. Eu creio em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito, possais alcançar a promessa. Porque o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Pai, nós precisamos, ó Deus, esperar com paciência. Como Davi, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos a minhas súplicas. Aleluia, Deus, eu quero esperar em Ti. Em Ti esperarei todos os dias da minha vida, Pai. Oh, eu esperarei em Ti, eu esperarei em Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Não vou desistir de lutar. Levante as tuas mãos e diga para Ele: não vou me entregar, não vou desistir de lutar, de lutar. Sei que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Diga pra Ele: não vou desistir de lutar. Não vou me entregar, não vou desistir de lutar. Sei que ainda vou viver pro melhor de Deus pra mim. Se agora não posso ver a solução e parece que tudo acabou, eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer e o milagre vai acontecer. A palavra final vem do Senhor.
trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não, nele está o sim e o amém. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir, vou confiar que Ele fará. Diga pra Ele, eu não vou desistir. Diga pra Ele, oh, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Diga pra Ele, oh, aleluia, aleluia, vem Senhor. É isso que nós cremos, ó Pai, aleluia, vem com teu poder. A palavra final vem do Senhor, eu creio, Senhor Jesus. Levante as tuas mãos, diga pra Ele com fé. E o milagre vai acontecer. A palavra final vem do Senhor. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não, nele está o sim e o amém. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir, vou confiar que Ele fará. Pai, nós viemos nessa noite colocar a nossa vida no altar. Viemos, meu Deus, nessa noite apresentar a Ti, meu Deus, os nossos corações. Viemos colocar a nossa família na Tua presença. Queremos chamar a existência, meu Pai, de uma transformação para as nossas vidas. Opera agora na vida dessa pessoa, meu Pai, que está aqui na igreja, que está nos acompanhando. Vem tocando, meu Deus, no familiar. O familiar, meu Deus, que um dia andou na Tua presença, mas hoje, meu Pai, talvez se encontra distante da Tua presença. Vem tocando agora em cada vida. A Tua palavra diz que o Senhor ouve as orações, o Senhor conhece as intenções do coração. Então visita a oração deste homem agora. É o seu momento, meu irmão, é o seu momento, minha irmã. Na presença de Deus há abundância de alegria. Deus quer enxugar dos nossos rostos toda lágrima. Ele quer nos dar uma grande vitória, e nós estamos aqui colocando a nossa mão no arado, e nós não vamos retroceder, não vamos olhar para trás. Vem operando agora, Pai, naquele que está entristecido, no familiar, meu Deus, que se encontra enfermo, naquele, meu Deus, que não quer mais compromisso com a Tua palavra. O Senhor é misericordioso. Aqueles que buscam ao Senhor não tem falta de nada. E eu oro agora, meu Deus, nessa noite, junto com a igreja, chamando a existência da mudança, chamando a existência da transformação. Oh, meu Deus, tira o coração de pedra das pessoas, coloca um coração novo. Pai, vem quebrantando agora o espírito daquele, meu Deus, que precisa ser quebrantado. Precisamos ter a nossa casa em sujeição à Tua palavra, e eu creio, operando o Senhor, ninguém impedirá, e a obra é boa, perfeita, agradável, em nome do nosso Senhor Jesus. Levanta suas mãos, diga: eu creio, Pai, eu estou aqui para me colocar na Tua presença, pela minha família, em nome do Senhor. Digam amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é bonito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Fique à vontade, pode sentar. Você que está em casa também nos acompanhando, que a bênção de Deus seja contigo. Hoje estamos mais uma vez aqui orando pela Sagrada Família. Nós estamos nessa campanha, nesse ato de fé. É a igreja de joelhos e a família de pé. Estamos nessa concordância, e eu creio que a obra de Deus na sua vida vai ser aperfeiçoada. A cada dia que nós temos aqui colhido testemunho, nós queremos ver as obras de Jesus sendo manifestas na nossa casa. Amém? Eu já queria que você abrisse a sua Bíblia hoje. Nós vamos falar de um assunto muito recorrente que trata de família. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos falar hoje sobre
não conviver com o sentimento de culpa. Por quê? A culpa, ela é uma acusação do diabo. Eu acredito plenamente que a culpa, ela é uma acusação do diabo que entra na mente da pessoa, e se ela dominar a mente da pessoa, aquilo entra para o interior do homem. Infelizmente, tem pessoas que tomam decisões piores ainda. Já errou uma vez, poderia pedir perdão e se acertar, mas como ela fica com aquilo dentro dela e não se liberta, não joga aquilo fora, com o passar do tempo, aquilo vai corroendo a pessoa por dentro, a ponto de algumas pessoas tomarem decisões piores ainda. Ela errou uma vez, e se ela não tomar a decisão de acertar, ela pode continuar errando, né? E vai chegar um momento em que a sentença vai chegar para ela. Nós vamos falar aqui muito, né, sobre esse assunto hoje, e eu creio que o Espírito Santo há de revelar para você aquilo que você está precisando hoje. Amém? Vamos lá, então, Romanos capítulo 8, carta aos Romanos, capítulo de número 8. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 8. Nós vamos entrar aqui nessa mensagem. Diz assim a palavra: portanto, agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu queria dar uma parada, foi só esse primeiro versículo aqui, já para a gente entrar no nosso contexto da mensagem, para a gente entrar na introdução. Quando Jesus fez a obra na cruz do Calvário, a obra foi completa. Nós já reconhecemos que a obra foi completa. Inclusive, se existiam acusações da parte de pessoas, e você tomou uma decisão por Jesus, aquelas acusações, elas não são mais válidas. Amém por isso? Você confessou, deixou o erro, você tomou uma decisão de não errar mais, então aquela condenação você não precisa mais carregar. Alguém vai dizer, pastor, eu já sei disso. Mas mesmo sabendo, tem pessoas carregando culpa dentro do seu coração. Tem pessoas que sabem que aquilo já não é mais válido, mas ela tem carregado no seu coração algum tipo de sentimento de culpa. Por algumas coisas que acontecem no dia a dia. No dia a dia nós estamos sujeitos a muitas coisas, irmãos. No dia a dia nós estamos sujeitos a muitas situações que podem acontecer, e se nós não vigiarmos, o nosso adversário, o diabo, ele vem e coloca aquele sentimento de culpa. Já coloca dentro da mente da pessoa aquilo que vai fazer dela uma pessoa escrava daquele sentimento. Aí eu queria que você deixasse aqui, voltando um pouquinho na Bíblia, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos falar do apóstolo Pedro, porque em alguns momentos da caminhada dele com Jesus, ele cometeu alguns erros que foi prejudicial. E ele carregou no coração dele um sentimento de culpa. A ponto de, quando ele se aproximava de Jesus, ele não conseguia ter aquela proximidade ou encarar Jesus, conversar com ele. Justamente porque dentro do seu coração, existiam algumas culpas que ele carregava e que ele precisava lançar aquilo fora. E talvez tem pessoas que se encontram nessa situação, relacionada à família, ao casamento. Muitas coisas foram acontecendo no decorrer do tempo e ficou dentro do coração da outra pessoa, às vezes, aquele sentimento de revolta, porque a pessoa foi culpada de algumas coisas que aconteceram e ela não mudou. O tempo passou e a pessoa não teve uma mudança. Aí diz assim, ó, Lucas 22, 54. Eu vou ler porque a história você já conhece, eu vou resumir. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler a palavra. Diz assim, ó. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa de sumo sacerdote. E Pedro fazia o quê? Seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este homem também estava com ele. Versículo 57. Porém, ele o negou, dizendo, mulher, não o conheço. Antes disso acontecer, antes dessas coisas sucederem, nos versículos anteriores, Jesus havia alertado Pedro sobre o que iria acontecer, sobre as coisas que iriam, aparecer diante dele.
Inclusive falou que ele seria cirandado e ele não permitiu para que ele não desfalecesse. Né? Para que ele não desfalecesse na sua fé. E o Pedro, não, eu estou pronto para ir até a morte, eu sei o que eu posso fazer e tal. E aí acontece de Jesus ser preso, logo em seguida. E quando Jesus foi preso, a Bíblia deixa muito claro aqui que o Pedro fazia o quê? Seguia de longe. Ele era aquela pessoa que, à frente de Jesus, se dizia que era fiel, se dizia que tinha um comprometimento, mas na hora em que a situação apertou, ele seguia como? De longe. E ele começa a ter esse tipo de atitude, e aí vem uma pessoa e começa a conversar com ele. E olha ele e diz assim, você é um daqueles que estava com Jesus. Imediatamente ele toma a decisão de negar. Aquela foi a primeira vez. Aconteceu a segunda e aconteceu a terceira vez. Tudo como Jesus havia falado. E aí vem o versículo 61. Estou resumindo que a leitura é grande. Diz assim, ó, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, fez o quê? Chorou amargamente, ou seja, sentimento de culpa. Pedro chorou amargamente com aquele sentimento de culpa. Por que eu não parei para ouvir o que Jesus estava ministrando para mim naquele dia? Falando comigo naquela circunstância. E tem pessoas aí que estão com esse sentimento de culpa hoje, porque em algum momento errou com o cônjuge. Porque em algum momento, né, errou para com o filho. E ainda que aquela pessoa está buscando uma proximidade com ela, ela tem um sentimento de culpa. E tem pessoa que o sentimento de culpa é tão grande dentro do coração dela, que ainda que ela faça alguma coisa pela pessoa, ela ainda assim não se sente satisfeita. Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci pessoas que ela um dia machucou alguém, magoou alguém, fez alguma coisa errada contra alguém. Depois ela foi lá, pediu perdão, a pessoa se acertou com ela, tudo bem. Mas toda vez que a pessoa vê a pessoa, ela quer fazer alguma coisa, porque no seu coração parece que ainda está faltando algo. Ela ainda não se curou completamente daquilo. Jesus, com certeza, quando ele dá aquele olhar, que ele olha para o Pedro, a terceira vez que ele nega, né, canta o galo lá, ele simplesmente olha para o Pedro e o Pedro começa a ter no seu coração aquilo. Se eu tivesse ouvido ele, agora não tem mais, já passou, já aconteceu. O que aconteceu já não volta mais. E é isso que a gente tem que colocar dentro do nosso coração, irmão. Coisas que aconteceram, já não tem mais como voltar atrás. Aconteceu. A partir de hoje, nós vamos buscar a Deus, a direção, e vamos ser sinceros com as pessoas para que a gente possa resolver as nossas problemáticas. Porque a questão é a seguinte, tem muitas pessoas que erram com o seu familiar, erram com a sua família em si, e o tempo vai passando, né, e ela não se acerta. Ela não toma aquela decisão de conversar seriamente, de falar toda a verdade, de expor tudo que está dentro, para que aquilo seja resolvido e a pessoa comece novamente a vida. É fato que tem casos, existem situações que vai requerer um pouco de tempo até a pessoa ter total confiança. E foi basicamente com Jesus e com Pedro que aconteceu a mesma coisa. Nós vamos dar continuidade, Evangelho de João agora, capítulo 21. Nessa condição Jesus ainda estava vivo, só que preso agora, né? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso aconteceu a crucificação, Jesus morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois da sua ressurreição ele começou a aparecer para os seus discípulos. Ele começou a aparecer para os seus discípulos, começou a dar instruções. Aí vem uma questão aqui que nós já devemos ter ouvido falar muito. João 21, versículo 3. Último capítulo do livro do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Vamos ler então a palavra? Diz assim, ó. E disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar. Diz-lhes ele, também vamos contigo. Foram e subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Detalhe, como eu falei agora há pouco, Jesus já havia sido morto, depois daquele episódio foi preso, demorou alguns momentos ali, ele foi crucificado.
E lá na sua morte, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele começou depois a aparecer para os seus discípulos. Começou a ter aquela apresentação diante deles para dar a ele as informações do que eles iriam fazer daqui em diante. Só que o pastor já pregou aqui, você já deve ter lembrado disso. Um outro dia eu também comentei sobre isso aqui em uma outra reunião. O apóstolo Pedro, né, ele ficou meio ocioso com a vida, ocioso com muita coisa que estava acontecendo. E ele não soube como se dirigir. Eles pensaram, Jesus não está mais aqui, nós estamos sozinhos. Um determinado dia, meio ocioso lá, juntamente com os outros discípulos, ele disse, eu vou pescar. Profissão que ele tinha antes de ser pescador de homem, né? Era pescador de peixes. Ele vai pescar e os discípulos vão junto com ele. Meio ociosos, foram lá. E aí Jesus se apresenta ali, depois que eles passaram a noite toda tentando apanhar alguma coisa e não conseguiram nada. Pela manhã Jesus aparece na praia e eles estão lá, né, sem saber o que fazer. E aí Jesus se apresenta e eles não reconhecem. Geralmente, irmãos, toda pessoa que ela tem alguma culpa no seu coração, que ela tem alguma revolta, infelizmente ela fica bloqueada de reconhecer Deus na vida dela. Fica bloqueada de receber as obras de Deus sobre a vida dela. Existe algo que impede a pessoa de ter esse contato direto. Lá no livro de Isaías, a Bíblia fala com muita clareza para nós que são as nossas iniquidades, no capítulo 53, versículo 1, que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. As iniquidades, ou o erro que o Pedro havia cometido ali, de negar Jesus, porque Jesus teria que passar por aquilo, mas ele não precisava ser negado. Jesus tentou avisar ele antes, e ele não reconhece isso. Ele não reconhece. Jesus ia ser preso de qualquer forma. Ele teria que passar pela morte e morte de cruz para nos salvar. Mas não precisava ser negado por ele. Não precisava ser entregue pelo Judas, que também foi avisado. Mas simplesmente eles decidiram agir dessa forma. E agora eles estão lá sem saber o que fazer da vida. Jesus se apresenta e eles não reconhecem. A triste realidade de muitas pessoas estão cometendo erros, a vida não anda, as coisas não prosperam, muita coisa não anda para frente e ela não reconhece que tem coisas a ser resolvidas. Ela vive dissolutamente, sem reconhecer que o Senhor não está com ela. Ela vive uma aparência de que está, mas a realidade é que não está. Quem olhava para eles diziam, esses aí não são os discípulos de Jesus? Só que a realidade era outra. Quando Jesus se apresenta para eles, eles nem reconhecem. Eles não tiveram discernimento. Tudo ocioso. Tudo ali sem saber o que fazer da vida. Mesmo Jesus tendo passado 3 anos e meio ensinando. Como que eles deveriam proceder. Como que iria acontecer. Ele falava o tempo todo que ele teria que passar por esse processo. Mas quando falava, o Pedro fazia o quê? Que nada, você não vai passar por isso não. E aí Jesus repreendeu ele. Atrás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Quando Jesus tentou mostrar o que eles deveriam fazer depois daquilo, Pedro estava tentando repreender Jesus. Veja como é que são as coisas. Está cheio de gente assim. Infelizmente, Deus tenta mostrar algo para ela e ela não reconhece. Ela não para ouvir. Ela não para. Aí quando está passando por alguma situação, ela também não reconhece como que vai sair daquela situação. E eles não reconheceram. Triste realidade de muita gente. Não está reconhecendo que Jesus está ausente. A aparência é que ele está perto. Mas na realidade, ele está longe. Na continuação, ele falou no 5. Olha só que interessante isso. Disse-lhes, pois, Jesus. Olha só que palavra séria. Filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Tem coisas que, se não for resolvida, irmãos, se uma pessoa não discernir que tem que ser tratado aquilo, a vida dela fica infrutífera. Se ela não entender que tem que resolver determinadas coisas, fica infrutífera. Tem casal que, se não entender que eles precisam conversar para acertar aquelas coisas que ficaram mal resolvidas, as coisas vão ficando infrutíferas. Está cheio de filho por aí, criança ainda, que não tem mais zelo ou respeito pelos pais. Porque ele vê dentro de casa a desunião dos pais. O sentimento de culpa, de revolta que um tem às vezes para com o outro. E eles percebem isso.
Eles percebem isso, eles ficam infrutíferos. Eles ficam ali sem conseguir produzir absolutamente nada. Não há uma projeção de crescimento, nem de mudança de vida. Porque aqueles que estão sobre ou acima, tem alguma coisa para resolver ainda, não resolveram. E nós sabemos pela palavra, cada um de nós sabemos pela palavra, que precisamos resolver. Sem que ninguém fale, a palavra de Deus ela é o suficiente para nós. Glória a Deus por isso. Eu acredito muito firmemente que a palavra é o suficiente. Não precisa de outras coisas. A palavra já deixou muito claro aquilo que a gente precisa fazer. Onde estamos errando e onde precisamos melhorar. E eles ali naquela situação não sabiam. Perguntou, o que tem para comer? Tem nada. Aí vem a continuação, 6. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco, e a achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Aí vem um interessante, 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, no caso era o João, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e fez o quê? E lançou-se ao mar. Veja que Pedro, quando ele percebe que era Jesus, deve ter passado um filme pela cabeça dele. Meu Deus, ele ressuscitou. E eu estou em dívida com ele. Volta aquele sentimento. Eu fiquei devendo ele. Geralmente é assim, irmão. Quem está devendo quer se esconder. E que não tem caráter. Que quem está devendo e tem caráter, sabe que ele tem que acertar, ele busca se apresentar para acertar. Glória a Deus. Tem coisa que é financeira, aí você vai lá e acerta, parceladamente. Agora tem coisas que é relacionada à vida pessoal, como sentimentos, como tristezas, revoltas, às vezes até mágoas, que não pode ser parcelado, isso tem que ser falado, tem que ser entregue de uma vez por todas. Tem famílias destruídas por causa disso. Coisas que aconteceram um tempo atrás, até hoje a pessoa está relembrando, rememorando. Já passou, já pediu perdão, já não há mais condenação, já não há mais culpa. Isso tem que ser lançado fora. No caso do Pedro aqui ainda não tinha sido resolvido. Não porque Jesus não queria, mas porque ele estava se sentindo culpado. Porque quando Jesus morreu lá, que ele falou, está consumado, ali a obra tinha sido consumada, ele inclusive estava perdoado. Porque, lembra, quando o galo cantou, ele chorou amargamente. Aquilo era um certo sentimento de culpa que ele carregava, mas também que ele estava arrependido. Quando alguém chora diante de uma situação, que ele reconhece que errou, ele precisa ser muito sincero nas suas palavras. Dizer, eu reconheço que errei, eu estou aqui chorando porque eu quero me arrepender. Falhei, mas eu não quero mais falhar. Tomei decisão inequívoca, agora eu não quero mais ser esse tipo de pessoa que age dessa maneira. Ou seja, a pessoa reconhece e ela deixa aquilo. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz, se nós cometemos algum pecado, nós confessamos, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda injustiça. Está aí na tela. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que o Pedro poderia ter recebido ali se ele tivesse aceitado. Mas naquele momento ali, ele ainda tinha aquele negócio. E você vê que ele estava tão à vontade, tão aquém, que ele estava nuzinho lá. Não sentia vergonha dos outros, né? Mas quando Jesus chegou, ele ficou envergonhado. Ficou envergonhado. Tem gente que está envergonhada. Ah, eu não posso falar com meu filho, não, estou envergonhado com ele. Pelo que aconteceu, pelo que eu fiz, pelo que ele ficou sabendo. Por aquilo que foi, né, se manifestando no dia a dia. Eu tenho vergonha de falar com os meus pais. Não, porque eu saí de casa, eu tomei umas decisões erradas. Tenho vergonha de me apresentar para eles. Tem muita gente por aí afora assim. Talvez gente da nossa família nessa situação. Envergonhada. Ela não consegue chegar diante de pessoas para resolver o problema dela porque ela está envergonhada. Tem gente que às vezes comete alguns erros, e eu vou falar de congregação. E às vezes ela fica com receio de vir à igreja envergonhada.
Poderia vir falar com Deus. Ninguém vai julgar ninguém. Diga amém por isso. Ninguém está aqui para ser juiz de ninguém. Quem vai nos julgar é o quê? É a palavra. Ela nos julga. Mas ninguém aqui está para julgar ninguém. Ninguém vai julgar. Fulano de tal errou, falhou, passou tanto tempo sem vir à igreja. No dia que ele vier, ele vai ser bem recebido. Os irmãos vão chegar, vão cumprimentar. Seja muito bem-vindo. Que bom que o senhor está aqui. Que Deus te abençoe. E ali a palavra vai tratar com a pessoa. Ela vai mudar de comportamento. Se arrepender, tirar aquele sentimento de culpa de lado, a vida dela muda. O problema de muita gente é que tem a possibilidade de se resolver e não se resolve. Fica se escondendo. Fica se escondendo. A partir de então aqui, você não vai ver Pedro dar uma palavra. Depois você lê em casa com todo o tempo, né, mais necessário. Mas você não vai ver Pedro dar uma simples palavra. Nem ele, nem os outros discípulos. Veja o versículo 12, o que diz aí, ó. Eu não vou ler tudo que é a leitura grande, mas vou pular. O 12. Versículo 12 diz: E disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. Depois que eles colheram os peixes, né? Veio aquela multidão de peixes, chamou outra embarcação para dividir ali. Jesus foi para a margem ali. Quando eles chegaram lá, já tinha uma brasa lá e tinha uns pães e os peixes assando. Aí Jesus disse para eles: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o quem? O Senhor. Em todo momento em que Jesus estava ali se apresentando, fazendo todas aquelas coisas, eles não deram uma simples palavra. Porque eles sabiam, eles reconheceram que eles estavam diante de quem? Do Senhor. E diante daqueles que nós erramos um dia, irmão, tem gente que vai ficar sem palavra. E geralmente, a Bíblia diz que a mulher sábia ganha o marido até sem palavras, é ou não é? Não precisa nem falar muita coisa, só o seu testemunho. Jesus não ficou ali falando que ele estava em erro, em pecado. Jesus falou alguma coisa que ele estava em pecado aqui? Ele só perguntou: tem alguma coisa de comer? Não, não tem não. Joga aí à direita. Eles jogaram, colheram grande quantidade de peixe. Eles reconheceram. Essa é a diferença. Amém? Mas eles, com aquele sentimento de culpa, ficaram se escondendo, não sabiam o que falar. Não tinham ousadia para se apresentar diante dele. Não tinham ousadia para dizer: Mestre, o Senhor ressuscitou. Estamos aqui agora e precisamos da sua direção para saber o que vamos fazer. Você não vê uma palavra deles. O tempo todo, a quem? O tempo todo ali, sem saber o que fazer. Aí as coisas foram acontecendo. E no versículo 15, Jesus começou a se apresentar para ele. Já que ninguém falava nada, versículo 15 vai falar assim, ó. E depois de terem jantado, todo mundo comeu ali. Na hora de comer ninguém fala, diga amém. Na hora de comer todo mundo de boquinha só, mastigando, né? E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Segunda vez disse, tornou a dizer: Simão, filho de Jonas, ama-me. E disse-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus queria ter a convicção, a certeza, de que Pedro havia deixado de lado aquele sentimento de culpa. Amém? E todas as vezes que alguém às vezes nos pede confirmação, às vezes bate na tecla conosco 1, 2, 3 vezes, é porque está querendo saber da nossa vida, se realmente é verídico aquilo que nós estamos tratando. Jesus queria saber se o Pedro, ele realmente havia deixado de lado aquele sentimento de culpa, quem ele era no passado, e se ele estava disposto agora, a partir de então, a fazer o que tinha que ser feito. E é isso que falta para muita gente. Tem gente da família que está só testando. Você está testando alguém está lhe testando. Só testando. Será que mudou mesmo? Deixa eu dar essa oportunidade para ele aqui. Teve gente que traiu. Está casado ainda. Glória a Deus porque está casado. Errou uma vez, a pessoa está lá. O
tempo todo só dando oportunidades. Deixa eu perceber se realmente mudou. E querendo ou não, você erra com alguém, alguém fica com o pé atrás. É ou não é verdade? Todo mundo é mente, é pensamento, é sentimental. Ninguém quer ser traído. Se alguém foi traído algum dia, a pessoa vai ficar ali, lutando diante de Deus, para não permitir aquele sentimento ficar dentro do coração, de revolta. Pelo contrário, vem um sentimento de perdão. Para perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Diga glória a Deus por isso. Nos perdoou. Aí o Pedro está ali naquela situação e Jesus pergunta 3 vezes. Ama-me. Ama-me. Ama-me mais do que este? Amo, Senhor. Tudo o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo. Na 3ª vez já é entristecido. Por que ele está perguntando isso? Tu sabes que eu te amo. Tem gente que tem que chegar para o cônjuge e confessar. Eu já errei muito contra ti, não vou errar mais não. Você sabe que eu te amo. Pode confiar. No caso aqui, Jesus estava dando ao Pedro a responsabilidade de liderar a igreja. Era algo muito sério. Jesus tinha Tiago, tinha João e tinha os outros. Mas Jesus escolheu quem? O Pedro. O mesmo Pedro que o negou. Isso é ou não é exemplo para a gente hoje chegar e perdoar as pessoas também? Sim. Tem muita gente que nos magoou durante a caminhada, mas vamos deixar de beneficiá-las? Não. Muito pelo contrário. Se está na nossa mão esse poder, faça isso. Maior galardão você vai ter. Principalmente quando se trata de um familiar. Tem gente que às vezes ele tem a possibilidade de perdoar mais alguém de fora do que os da própria casa. Ah, alguém de fora errou comigo. Ah, mas também. Tudo bem, está fora, é mais distante. De casa o negócio é mais sério, né? Fere mais. Você não esperava aquilo. De fora você espera algumas coisas, mas de dentro de casa você não espera. Mas mesmo assim, Jesus perdoou ele aqui, ele tendo negado, dizendo que não conhecia, que não sabia quem era, que aquelas pessoas estavam enganadas. Jesus não ficou revoltado com ele. Muito pelo contrário. Buscou provar aqui se realmente ele havia mudado. Se realmente ele havia se consertado. Se realmente ele tinha deixado de lado aquela culpa e se ele estava disposto agora a cumprir o que ele havia sido chamado para cumprir. Que era cuidar das ovelhas. Quando ele falou, você vai deixar de ser pescador de homem e agora você vai pescador de peixe, vai ser pescador de homem, ele estava falando sério. Tanto é que depois da morte agora, o Pedro vai ser o líder da igreja. E lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 3, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro, ele ganha 3.000 pessoas, se batizam no mesmo dia. Veja que obra séria aconteceu, depois daquele homem ter tirado a culpa do seu coração e agora ele ter um conserto com Deus. Veja que interessante quando nós lançamos fora as culpas e permitimos Deus trabalhar na nossa vida. Tem que tirar. Tem gente que até hoje, mas é porque eu falei muito lá em casa, as pessoas não confiam em mim. Deixa isso de lado. Mostra diferente hoje. Não precisa mais ficar falando, já que eles já ouviram falar tanto. Mostra o diferencial nas atitudes. Como eu falei agora há pouco, a mulher ganha o marido até sem palavras. Da mesma forma, o homem ganha a esposa sem palavra, o filho ganha o pai sem palavra, o pai ganha o filho sem palavra, e assim sucessivamente. Amém por isso, irmãos? Vamos para o Velho Testamento, quero dar um exemplo lá rapidinho. Gênesis 33. Você já conhece também a história desses 2 homens. Mas se trata aqui de 2 irmãos. Jacó e Esaú. Alguém aqui já conhece a história de Jacó e Esaú? Só que Deus tem algo novo para nos revelar nessa noite. Olha só. Gênesis capítulo 33, versículo 1. Gênesis 33, versículo 1. Interessante, ó. Vamos lá. E levantou Jacó os seus olhos e olhou. E eis que vinha Esaú. E quantos homens com ele? 400 homens. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos aonde? Atrás. Porém a Raquel e José os seus derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a quem? Ao seu irmão. Eu costumo falar o seguinte, o Jacó, ele errou, mas ele não errou sozinho. Você vai recordar a história de Jacó, né? Principalmente pelos pais dele, né?
o Isaac e a Rebeca. A Rebeca amava mais ele, que era o mais novo, que ela recebeu a promessa, que o mais novo, que o mais velho serviria ao mais novo, né? Que o mais novo seria maior do que o mais velho, aquela coisa toda. E o pai amava mais o Esaú, que era o filho primogênito, tinha a lei da primogenitura, aquela coisa toda. E ela colocou na cabeça dele lá de ele enganar o pai. E ela participou de tudo aquilo. Você vê aqui em Gênesis essa história. Participou de tudo aquele trâmite. E ele enganou o pai dele, tomou a primogenitura lá na frente, mas o irmão dele lá depois vendeu a primogenitura, né? Ele foi lá na frente receber a bênção, enganando seu pai. E aquilo fez com que eles, como irmãos, se apartassem. O Esaú ficou muito revoltado, a ponto de querer matar o Jacó. E o Jacó teve que fazer o quê? Sumir dali daquela terra. Viveu fugitivo. Passaram muitos anos sem terem contato. Construíram vida, construíram famílias. E o tempo passou. Um determinado dia, Jacó teve um encontro com Deus. Foi naquela noite em que ele lutou com o anjo. Ali a história dele foi resolvida. Porque naquele dia, ele lutou com o anjo a noite toda. Teve ali, prevaleceu naquela batalha. E pediu a bênção e o anjo abençoou. Disse, a partir de hoje teu nome não será mais Jacó, mas será Israel, príncipe de Deus. Né? Israel, príncipe de Deus. Ali ele recebeu a bênção. Depois de um tempo, ele na caminhada, ele vai se apresentar para o seu irmão agora. O tempo passou. E ele vai se apresentar para o seu irmão. Só que quando ele chega diante dos irmãos, ele coloca lá as servas com os filhos na frente, coloca lá a Leia com os filhos, e por fim ele coloca a Raquel, que era a mulher que ele amava, com o filho José e o Benjamim lá mais por trás, os filhos, né? Descendência dele. Coloca lá por último. Vai que o meu irmão quer matar eles, mata os da frente e deixa os que eu gosto atrás. Ele foi armado para ter contato com seu irmão. Para tentar ali conversar com seu irmão. Veja no versículo 3, que antes dele encontrar-se com seu irmão, ele se prostra ali 7 vezes. Isso era a atitude de alguém que ainda tinha no seu coração aquela culpa. Eu falhei com meu irmão. Eu tenho que me acertar com ele. Eu tenho que resolver as coisas com ele. E ele foi lá justamente para isso. Eu fico imaginando o medo que ele teve no coração quando ele chega diante da situação. Vê o irmão dele vindo com quantos homens? 400 homens. Um homem já faz um estrago. Fico imaginando 400 homens. Talvez com rosto de guerra, né? Fico imaginando como é que ficou o coração dele quando veio, né? Talvez o coração dele ficou assim, ó, saindo pela boca, né? Quase dando um infarto. Mas ali ele vai, se apresentou, porque ele já tinha tido um encontro com Deus, já tinha se acertado diante de Deus, mas agora ele tinha que se acertar diante de quem? Das pessoas. De quem ele havia causado um problema. Ele tinha que resolver. Tem pessoas que não entendem isso. Eu já orei a Deus, já resolvi o problema. Eu já perdoei ela. Você já perdoou diante de Deus, mas agora você tem que ir diante da pessoa. Glória a Deus por isso. Sério. Às vezes a gente pensa, não, já conversei, já falei, já está resolvido. Glória a Deus, tira do seu coração esse peso. A partir do momento que ele falou com Deus, que ele teve aquele encontro com Deus, aquele peso caiu por terra. Mas ele tinha que ter um encontro com o irmão para resolver todo o passado ali, tete a tete. Não tem que ter medo de encarar as pessoas. Não tem que ter medo de olhar no olho das pessoas e ser sincero naquilo que tem que ser resolvido. Né? Não tem que ter. Eu não tenho coragem de encarar meu pai. Fez muito mal para mim. Isso pode te impedir de talvez herdar a vida eterna. Se nós não perdoamos aqueles que nós estamos vendo aqui diariamente, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Isso é um tabu para muita gente, mas para a gente que acredita na palavra não deve ser tabu. Glória a Deus. Deve ser uma realidade. Ô irmão, falhei com o senhor, não poderia ter falhado. Ô irmão, fiz aquilo que não era para ter sido feito, mas eu quero que você me perdoe, é sincero. Né? Me dê um voto de confiança que eu quero poder te honrar. Mas as pessoas não, eu errei. Ele também já errou comigo. Tem gente que é desse jeito, é abestado. Né? Eu falo assim, de uma forma para você entender. É bobo. Por quê? Ele poderia acertar as coisas, mas fica carregando isso dentro do coração. Isso é um peso. Isso impede a pessoa de crescer, de ir para frente.
Jacó continuaria sendo Jacó a vida toda, se ele não tivesse aquele encontro com Deus e depois o encontro com seu irmão. Ele seria eternamente aquele cidadão que havia, comprado a primogenitura do seu irmão, mas havia enganado seu pai também, se passando por Esaú para tomar bênção no lugar dele. Nunca seria Israel. Sempre seria Jacó. Tem gente que prefere continuar do jeito que está do que se colocar na posição de servo e ir lá resolver a culpa que ela tem. De resolver a situação que ela tem que resolver. Aí a leitura continua. Mas vamos lá. Versículo seguinte, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e fez o quê? O matou. É assim que está escrito? Não, está escrito aí, ó. E o abraçou e lançou-se ao seu pescoço para o matar. Foi assim? Não, e o beijou e choraram. Quer dizer, os dois reconheceram que eles estavam falhos. Um porque havia errado contra o seu irmão, e o outro porque ele havia no coração aquela vontade de matá-lo. Ele havia aquela vontade de matar o irmão dele quando ele encontrasse. E agora ele encontra o irmão dele e não tem mais essa vontade. É lindo, irmãos, quando você vê famílias unidas, né? Você vê pessoas da mesma família tendo concordância, uma buscando ajudar a outra, o outro está lá passando por uma luta, aquela pessoa está preocupada, eu vou orar por ti. Eu não posso às vezes fazer muita coisa, mas vou te visitar, vou te acompanhar. Pode contar comigo, se precisar de mim à noite e de dia, eu estou à disposição. Mas tem gente que dá na família doente, o outro diz, eu não vou lá não. Deixa que ele se vira. Se ele morrer, eu vou no funeral. Não é assim? Não ajuda em vida, lá no funeral. Era tão gente boa. Poxa, eu poderia ter ido lá ajudar, passar uma noite com a pessoa. Se ela está dodói, dar um remédiozinho, levar no médico, pagar o Uber, fazer um acompanhamento lá. Tiver que pagar um exame, vou pagar um exame, ele está sem condições. Não. Porque lá no dia de receber lá a distribuição da casa, lá do papai e da mamãe, ele quis a maior parte, ele levou para a justiça. Ele pode ter levado para a justiça, irmão. Nós somos de Deus. Amém? Nós somos de Deus. Perdoa, esse negócio é pouco. Deus tem muito mais para te dar. Diga glória a Deus por isso. Tem muito mais. E a pessoa perde esse muito mais de Deus por causa dessas bobeiras. Aí a pessoa morre e Deus vai recobrar da nossa vida. Porque poderíamos dar um tipo de assistência e não demos. Você entende a gravidade aí? Da culpa que a pessoa carrega, às vezes de um orgulho, de uma revolta, de não querer resolver as coisas. Isso é triste. Aí ele vai lá, abraça, beija, eles choram junto. Fico imaginando os dois ajoelhados, abraçados um no outro, um macho beijando o pescoço do outro. É até estranho, né? Mas entre irmãos, eles estão se consertando ali. Se fosse nos dias de hoje, era outra coisa. Mas estão lá os irmãos, se acertando, se resolvendo entre eles, sendo uma bênção. Para terminar, eu vou pular porque a leitura é grande. Aí vem o versículo 5. Diz assim, ó. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Veja aqui como que o Jacó se apresenta para o irmão dele. Ele diz para o irmão dele que é o seu servo. Quando o Esaú olha assim e vê aquele arrumo de gente, ele diz, quem é esse povo aí? Aí o Jacó disse, não, esses aí são os filhos que Deus me deu. Graciosamente eu recebi esses filhos. Bênção do Senhor. E aí ele começa a falar, isso aí foi o Senhor que deu ao teu servo. Eu sou teu servo. Veja que agora ele trata o irmão dele como servo. A atitude de alguém que tinha sentido no seu corpo, na sua alma, aquela culpa, e agora estava se acertando. Vou servir meu irmão a partir de hoje. Já falhei com ele, agora eu vou servir. Chegou o tempo que eu vou servir. Vou deixar de lado esse negócio, as diferenças, e vou servir. Para isso nós estamos aqui, para servir. Glória a Deus. Se alguém não tem coração de servo, tem que começar a mudar isso aí. A servir. Vou pular porque a leitura é grande. Versículo de número 8. E disse Esaú, de tudo que te serve, todo este bando que tem encontrado. E disse ele, para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Porque se você for continuar a leitura toda, o Jacó
ele levou bastante presentes pro seu irmão. E aqueles presentes eram para fazer o quê? Para agradar, para se reconciliar. Tem marido por aí que errou com a esposa e nem um presentezinho dá, né? Estou falando em prol das esposas agora, né? Errou com a mulher e poderia chegar agora, dar um presentinho e tal, um negócio. Não dá nada, né? Mas tudo bem. Tem que acertar também, né? Você já está dando a vida, né? Continue dando a vida, como Cristo deu pela igreja. Mas ele sentiu no seu coração essa vontade. Eu vou levar algumas coisas para presentear o meu irmão. Eu já falhei com ele. Nada mais justo do que eu honrá-lo de alguma forma. E ele vai lá. O irmão dele disse, não. Eu estou muito próspero também. Eu estou muito abastado. Eu tenho rebanhos. Eu tenho muita coisa em meu favor. Isso fica para ti. O Esaú não quis receber. O Jacó insistiu. E lá o Esaú disse, já que você está insistindo, eu fico. Mas eu tenho abastança. Eu fico imaginando, irmãos, que bom que chegasse a esse ponto, né? De junto com os nossos familiares, a gente chegar para o outro, eu quero te dar isso aqui. E ele dizer, não precisa não, eu tenho bastante. Ele dizer, não, mas eu quero te dar, é só por honra. Mas tem uns aí que até mendigando a ajuda do outro irmão, e o outro irmão nega. Porque ele foi culpado um dia de ter falado que ele falou, de ter feito o que ele fez comigo, de ter me excluído. E aí fica nessas coisas aí. Isso só faz a pessoa regredir. Hoje é dia de chegarmos diante de Deus, irmãos. Falar toda a verdade. Para a gente terminar, olha só, Salmos 139. Davi falando. Davi também tinha errado. Mas ele acertou. Essa é a diferença. Salmos 139, versículo 23 e 24. Só 2 versículos para a gente fazer a oração. Salmos 139, versículo 23 e 24. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler, diz assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi havia cometido um erro, você sabe. Mas ele se acertou quando ele reconhece isso lá no Salmo 51. Pede perdão, a misericórdia de Deus. Deus vem sobre ele, cobre ele de misericórdia. Não retira o Espírito de Deus. O Espírito de Deus permanece em Davi porque ele renova o Espírito de Deus na vida dele. E agora ele começa a fazer uma oração. Ele disse, sonda-me, ó Deus. Olha para dentro de mim. Vê se há em mim algum caminho mau. Prova-me os meus pensamentos. Se eu não tenho aqui alguma culpa, alguma revolta, alguma coisa que eu preciso tirar da minha vida. E guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero passar alguns dias de vida aqui e ainda mal vividos, né? Com revolta, com tristeza, com culpa. Muito pelo contrário. Eu quero viver esses dias aí abençoado, abastardos, cheio da glória de Deus na minha vida. Por isso eu quero que o Senhor me sonde. E hoje nós vamos fazer uma oração. Se tem culpa, se tem coisa que precisa ser tratada, tira hoje. Vamos tirar hoje. Na cruz Jesus morreu, levou os nossos pecados, já não tem mais condenação. Lembra lá de Romanos 8:1, onde começamos? Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Não estamos mais andando só simplesmente de acordo com a nossa natureza. Temos o Espírito de Deus conosco, que nos faz ser corrigido a cada dia. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Segura na sua mão aí o pedido da família. Eu vou pedir para você ficar de joelho aí no seu lugar. Eu vou fazer 5 minutinhos de oração com você. Eu quero orar pela família juntamente com você. Feche os olhos. Isso. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Existem sentimentos de culpas que algumas pessoas têm carregado no coração, mas nessa noite ficou muito claro para nós. Enquanto Pedro carregava aquele sentimento de culpa, a vida dele não mudava em nada. Nem sequer ele conseguia fazer aquilo que anteriormente ele era acostumado a fazer. Ele pescava com muita facilidade, pois ele quis ir pescar e não pescou nada. Ele estava tão vazio que ele não tinha nada para oferecer. Jesus, nós oramos nessa noite, entendemos o Teu recado para o nosso coração.
Perdoa, meu Deus, alguém que carrega no coração ainda alguma culpa. Tem gente que carrega no coração uma revolta. Fala com Deus agora. Uma revolta contra o ex-marido, contra a ex-esposa. Uma revolta ainda no casamento, que há alguns anos aconteceram algumas coisas e hoje vira e mexe, a pessoa lembra daquele assunto, joga na cara do cônjuge, fala para o filho que ele errou, que por causa dele a vida dele está nessa situação. Pai, tem misericórdia de cada pessoa agora. Entra com providência nessa casa, onde as pessoas da família, meu Deus, estão caminhando para a perdição. Nós oramos por aqueles familiares que estão afastados, aqueles, meu Deus, que um dia andaram na tua presença, mas hoje estão provando do pecado. Pai, tem misericórdia da nossa casa. Alcança aquele familiar, meu Deus, que estava preso em algum tipo de vício. Eu falo estava, porque pela fé ele já não está mais. Nós chamamos a existência da bênção, chamamos a existência da mudança de vida, chamamos a existência da transformação do corpo, da alma, do espírito, daqueles, meu Deus, que estão abatidos por causa do pecado. Nós oramos para que as pessoas da nossa família se levante, meu Deus, para mudar de vida. Oh, meu Pai, vem tocando em cada pessoa agora. Toca naquele genro, naquela nora, aquela pessoa da família, meu Pai, que poderia estar servindo ao Senhor, mas é dominada pela religiosidade, é dominado, meu Deus, pelo sentimento de ficar simplesmente julgando os outros, quando ele poderia se acertar e viver também uma vida no altar. Toca em cada pessoa agora. O Senhor quebra o coração de pedra. Eu oro pelas pessoas que estão enfermas, tem familiares que estão dominados por enfermidades. Pai, toca em cada corpo agora. Juntamente com essa pessoa nós oramos. Toca agora no organismo da pessoa da família que está com o organismo desregulado, a pessoa que está com problema sério no estômago, no esôfago, meu Deus, aquela pessoa que está com problema no sangue. Toca agora naquele familiar. Toca, meu Pai, naquele familiar que está sendo dominado pelo câncer, em nome de Jesus. Aquele outro que é dominado, meu Deus, pelos pensamentos de morte, os pensamentos suicidas, pela depressão, pela ansiedade. Oh, meu Pai, vai tocando agora naquelas pessoas. Essa pessoa segura na mão os nomes e começa a declarar sobre a vida deles a liberdade completa, começa a declarar sobre a vida deles a mudança completa. Vem tocando agora, desfaz agora todo o mal, desfaz agora todo o sofrimento, em nome de Jesus. O inimigo não prevalece, ele não tem autoridade para tocar no que é nosso, em nome de Jesus. Se coloca de pé agora. Se coloca de pé agora na presença de Deus e vamos orar forte. Nós queremos usar a autoridade que foi nos dada para repreender todo mal na nossa casa. Vamos, você está unido conosco aqui. Quem está em casa também, você está ligado na fé. Usa o poder de Deus agora e diga ao mal. Você que estava na mente da pessoa, colocando aquela revolta. Alguém que aqui está já até perdoou aquela pessoa, mas ela ainda carrega no coração aquela revolta, aquela tristeza. Todas as vezes que ela lembra da ocasião, vem aquela angústia no coração, vem aquele aperto no peito, aperto na alma. Em nome de Jesus, nós levantamos a voz agora, usamos a autoridade que é no nome de Jesus para dizer: vai embora agora esse pensamento contrário, esse pensamento de morte, o pensamento suicida, aquela acusação na alma. Solta essa pessoa agora, solta esse casal. É o casal que um tempo viveu bem, mas hoje é um casal que vive longe um do outro, não tem mais aquele mesmo zelo, aquele mesmo respeito. Nós levantamos a voz, dizemos: ô espírito de morte, sai desta vida agora. Espírito de acusação, solta a vida desse filho. Esse espírito acusa esse filho de seu problema entre o casal. Está repreendido, o demônio, sai desta vida agora. Isso, esse maldito que opera na mente da pessoa através da religiosidade. A pessoa não consegue entender a palavra, porque no coração dela, ela já tem a ideia de como é que são as coisas. Ela não se abre para aprender com Deus. O espírito maldito, solta a mente daquele familiar que é dominado pela religiosidade, a pessoa que ainda vive dominada pela idolatria, pela feitiçaria. Em nome de Jesus, pode soltando a nossa casa agora. Aquele familiar era dominado por aquele tipo de sentimento maldito, pois nós te repreendemos. Saia, doenças malditas que são hereditárias, que foi passando de pessoa em pessoa, nós te repreendemos. Vai soltando agora esse
esse câncer maldito, aquele carcinoma, aquela neoplasia maligna, aquilo que atingiu o organismo dessa pessoa, que ia desfalecendo os órgãos, ia matando os órgãos dela, de um por um. Ô demônio maldito, sai dali agora. Nós levantamos a voz na autoridade que é o nome de Jesus, e dizemos: saia a dor de cabeça, aquela tristeza no coração, aquela vontade que aquela pessoa tinha de se separar do seu cônjuge, de mandar o filho embora de casa, de dizer para ele que nunca mais queria enxergar, olhar a cara dele. Ô mal, sai desta vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal, todo sofrimento, toda acusação, saia, diga: saia, em nome de Jesus. Levanta essa folha com o nome dos familiares, diga: Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor para a glória do teu nome. Diga: obrigado, Jesus, essa é a minha fé, para a glória de Deus, amém. Glória a Deus por isso. Põe a folha aí, pode aplaudir a Jesus por isso. Deus abençoe a sua vida, amém. Tudo bem, meus amigos? Que bênção! Você acompanhou aí a nossa reunião de sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia onde nós fazemos uma reprise toda especial. Nesses últimos 6 anos eu tenho pregado a palavra aqui no estado do Maranhão e Deus sempre tem nos presenteado com preciosas mensagens. E eu quero que você, depois de tudo que você escutou aí na ministração da palavra, você tome decisões. A palavra do Senhor diz que a fé sem obras ela é morta. Então você precisa agir em cima daquilo que você ouviu e aprendeu. E por falar nisso, neste dia de domingo, nós temos aquele verdadeiro encontro dos filhos de Deus, onde nós nos achegamos à casa do Senhor para buscar a sua palavra, para buscar a sua presença e para aprender mais dele. Você sabe o que a Bíblia diz aqui no livro dos Salmos, capítulo de número 122? Você sabe que a Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. Ela nos mostra o comportamento que os servos de Deus precisam ter. E o Davi disse o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Esse é o objetivo do nosso culto dominical. Você vem à casa de Deus como povo de Deus para dar graças ao nome do Senhor. E você sabe que neste ambiente de ação de graças, Deus se manifesta poderosamente. Tem uma passagem lá em Atos 16 que fala que Paulo e Silas estavam na prisão acorrentados, pés e mãos presas, mas a Bíblia diz que eles oravam, que eles cantavam, e ali Deus mandou um terremoto que libertou não somente a Paulo e Silas, mas todos aqueles que estavam presos. E é isso que eu quero transmitir para o seu coração. Neste domingo, certamente Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Olha só, 8, 15, 18 horas. São 3 reuniões que eu faço aqui nesta igreja, a sede estadual do Maranhão, para ministrar para as pessoas uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de milagres, uma palavra de maravilhas. Por isso eu quero você aqui comigo para juntos adorarmos o nome do Senhor. E uma coisa bem interessante, ele ensina nestes salmos também a nós orarmos pela paz da nossa cidade. Você sabe que às vezes nós moramos em lugares difíceis e nós não entendemos que aqueles lugares são difíceis porque nós não estamos clamando, nós não estamos buscando, nós não estamos reconhecendo o nosso papel de vivermos a vontade plena do Altíssimo. Então, nesse domingo, eu espero ver você aqui na sede, 8, 15, 18 horas. Será muito especial o que o nosso Deus irá realizar aqui, tá bom? E agora eu vou chamar os nossos pastores para eles fazerem o anúncio dos seus endereços e horários, tá certo? Vamos começar lá com o pastor Márcio.
Aleluia, glória a Deus, pastor Jamil, domingo do Espírito Santo, aqui na Igreja da Graça do Quatraque. Eu quero fazer um convite especial para essas pessoas que nos assistem. Nós temos duas ocasiões especiais aqui, duas reuniões poderosas, às 8 horas da manhã, como também às 18 horas e 30 minutos. É aquela busca ao Espírito Santo de Deus, aquele envolvimento com a presença do Senhor. Pode ter certeza que será uma reunião inesquecível, será uma grande oportunidade para essa pessoa ter realmente um encontro com Deus. Teremos a palavra, teremos os louvores, as orações, será um momento de muita gratidão ao Deus Todo-Poderoso. E você que me assiste é o meu convidado especial. O meu endereço é aqui na Avenida Contorno Norte-Sul, número 13, no Quatraque Primavera. Fica aqui a 100 metros da delegacia do bairro, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus te abençoe. Amém. Vamos lá para a Igreja do São Cristóvão, pastor Joaquim. Domingo de louvor e adoração, pastor Jamil, conosco aqui no São Cristóvão, é bênção de Deus. E eu quero convidar esta pessoa que está perto, que está longe, para que se aproxime e esteja conosco neste domingo, onde nós vamos buscar a pessoa do Espírito Santo, com adoração, com louvor, levando essa pessoa ao verdadeiro encontro com Deus. Aqui no São Cristóvão, Avenida Guajajaras, número 2, aqui próximo ao Mix Mateus Tirirical. Eu conto com a presença de todos. São 2 horários, às 8 e também às 18 horas. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Joaquim. Vamos lá para o Anjo da Guarda. Glória a Deus, pastor Jamil, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nesse domingo lá no Anjo da Guarda é dia de manifestação do poder de Deus. Batismo com o Espírito Santo, renovação, é dia de nós buscarmos a presença do Pai. Eu te convido a estar conosco para que possamos buscar renovo, buscar fortalecimento ali na presença de Deus. No Anjo da Guarda nós estamos em 2 horários, eu te convido a estar em um desses horários comigo ali no Anjo da Guarda, 8 da manhã ou às 18 horas. Avenida Moçambique, número 7, no centrão do Anjo da Guarda. Eu te aguardo em nome de Jesus. Obrigado, pastora Rosa. Agora vamos lá para o Maiobão. Glória a Deus, maravilha! É domingo do Espírito Santo, dos filhos de Deus. Eu quero convidar você a estar comigo. Ali, o poder de Deus de uma forma muito especial sendo liberado. Você que precisa da palavra do Senhor, essa palavra que alimenta, que fortalece. Ali você vai estar sendo renovado, restaurado pelo poder de Deus. Tem sido assim muito especial, tem sido assim muitas bênçãos de Deus sendo ali liberadas. Então eu quero convidar você a estar comigo em 3 horários, às 8 horas da manhã, às 15 horas, como também às 18 horas. Grava bem o meu endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão. Você é meu convidado todo especial. Obrigado, pastor Atenielma. Agora vamos lá para o Alto da Esperança. E pastor Jamil, domingo aqui no Alto da Esperança não será diferente. Estou ali na mesma fé, a partir das 8 da manhã e às 18 horas, quando estaremos nos envolvendo com o Espírito Santo. A promessa que Deus fez através do profeta Joel já se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos. E agora nós temos que buscar para sermos cheios do Espírito de Deus. E aí vai ser muito mais fácil para você derrubar os gigantes na sua vida, principalmente na vida espiritual. Às vezes bate aquele cansaço, você não quer ir para a igreja, você não quer orar, você não quer meditar na palavra. É um gigante que está aí na sua vida. Mas domingo você vai se fortalecer juntamente comigo e você vai vencer esse gigante também na vida espiritual. Em nome de Jesus. Avenida Principal, número 5, Alto da Esperança, às 8 ou às 18 horas. Obrigado, pastor Elmo. Vamos para o Paraná agora, pastora Deise.
Glória a Deus, pastor Jamil, é isso mesmo. Eu convido você para estar conosco no nome de Jesus de Nazaré na reunião de domingo, a reunião do Espírito Santo. Venha, convide o seu familiar, convide seus amigos, seus vizinhos e esteja conosco no nome de Jesus para buscar por aquele que pode te abençoar, te dar entendimento da palavra e você pode tomar posse de todas as bênçãos no nome de Jesus. Os nossos horários de reunião será às 8 da manhã e às 18 horas no nome de Jesus Cristo. Nosso endereço é Avenida 1, Paranã 3, bairro Manaíra. Eu aguardo por você no nome de Jesus. Do Paraná, nos dirigimos para Coab, pastor Jonathan. Pastor Jamil, domingo é um dia especial, é para quem quer ser cheio da presença de Deus. Certa vez o salmista Davi diz que Deus colocou no coração dele uma alegria mais do que no tempo em que se multiplicavam o vinho, multiplicavam as colheitas, e Deus quer colocar essa alegria também no seu coração. Você que está me assistindo, está vivendo momentos difíceis, está passando por tempos assim de tempestades, venha estar comigo. Deus vai colocar essa paz, que não é produto das circunstâncias que você está vivendo, mas é uma paz que vem do trono dele e que vai alcançar e vai envolver a sua vida. Domingo é especial, 3 horários, 7 horas da manhã, às 15 e também às 18 horas. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Me procure nesse endereço, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, no bairro da Coab. Da Coab, vamos lá para a Vila Embratel, pastora Suzane. Glória a Deus, é isso mesmo, pastor Jamil. Domingo é dia de buscar ao Senhor, é dia de se encher da presença do Espírito Santo. E nós nos encontramos ali em 2 horários, às 8 e às 18 horas. O nosso endereço é Rua 8, número 15, quadra 16. Aguardo por você, para que você seja cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Muito bem, agora vamos lá para a Cidade Operária. Povo de Deus, domingão é aquele domingão onde nós buscamos a Deus, a presença do Espírito Santo, fazemos o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada diz lá em Osés: prossigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E domingo é aquele dia onde a gente se enche da palavra, onde a gente busca a presença de Deus, louva a Deus em nome de Jesus. Domingão é aquele dia do envolvimento, da comunhão. Nós estamos numa fé muito grande nos domingos, que são os domingos onde nós estamos clamando a Deus por vitória. E olha, domingão aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos 3 reuniões abençoadas. 8 da manhã, às 16 horas e também às 18 horas. Meu endereço é a Avenida Principal, Unidade 203, número 61, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus, agora vamos lá para o Coroadinho. Glória a Deus, pastor Jamil. Domingo aqui no Coroadinho é aquele dia dos filhos de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E esse domingo vai ser muito especial, 2 horários aqui na nossa igreja, no Coroadinho. Nosso endereço, Avenida Amália Saldanha 255, e os horários é 16 e às 18 horas. Venha buscar a paz, venha buscar a presença de Deus, venha buscar a vida de Deus para você. Tá bom, meu amigo? Você que é do Coroadinho, que é do Bom Jesus, da Vila Conceição, venha estar conosco, venha buscar o Senhor, venha encontrar o Senhor. A Bíblia diz, aquele que busca, encontra. Talvez você anda atribulado, cheio de problemas. O Senhor Jesus, Ele quer te dar a paz. Ele tem uma herança para te entregar. E eu quero encontrar você neste domingo na nossa igreja, em o nome de Jesus, tá bom? Fica aqui o meu convite, fica aqui o meu abraço e a gente se vê na presença do nosso Deus, na casa de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos lá para o São Raimundo, pastor Diego. Glória a Deus, pastor Jamil. Domingo é o domingo dos filhos de Deus no São Raimundo. Você do São Raimundo e toda a região, vem estar conosco nesse domingo. Domingo será especial em 2 horários, 8 da manhã e às 18 horas. Ficamos localizados na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, aqui no São Raimundo. Vem estar conosco, meu irmão, traga a sua família, traga, meu irmão, os amigos e venha, meu irmão, louvar e engrandecer o nome desse Deus Todo-Poderoso. Espero por você em nome de Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é isso que você tem que ter dentro do seu coração. Alegria em estar aqui conosco, buscando a presença de Deus e vivendo as maravilhas do Altíssimo. Lembra? 8, 15, 18 horas, aqui na Guaxinduba 27, bem no centrão de São Luís. Nós vamos ter a alegria e o prazer de receber você e a sua família para lhe apresentar
a verdadeira obra de Deus para a sua vida, tá bom? Esteja conosco, participe, que será especial, tá bom? Eu espero encontrar você na igreja e é certo que a vitória de Deus chegará até você, tá bom? Fica na paz e até lá.